Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Rafael Ruman, estou aqui com uma presença ilustre. Quem é você? Eu. Eu sou a sua filha. O seu nome é sua filha? Exatamente. Não, o seu nome é Prazer, Júlia Sigliano Ruman, eu tenho 13 anos e é nóis. Tá, e qual que foi a ideia desse projeto? A gente sentar para conversar com os nossos... A gente vai conversar sobre hipnose Tá. na área da saúde, obviamente. Bom, e essa hipnose, no caso, vai ser relacionada a doenças crônicas, né? Doenças em geral, assim, como que surgiu a ideia desse vídeo? Estávamos aqui na mesa de jantar e estávamos conversando sobre hipnose. E aí a Ju, minha filha, virou para mim, pai, ela começou a perguntar sobre o câncer, sobre qual câncer é mais grave, das crianças ou dos adultos. Eu falei, depende do tipo do câncer, depende da localização. E a hipnose, dá para ajudar nos tratamentos do câncer, por exemplo? E aí, começamos a nossa pergunta e resposta. Certo, dona Ju? Certo. E é por isso que tivemos a ideia da live, porque ele perguntou, o que pode ser essa live? E eu falei, por que não? Que a gente estava conversando agora. Por que não usar exatamente o que nós estávamos conversando agora? Como que nós podemos utilizar a ferramenta da hipnose para poder potencializar e ajudar nos trabalhos do tratamento do câncer, não é mesmo, Ou filhinha? outras doenças que são muito agressivas e a gente queria ajudar de alguma forma. Então... Estamos aqui. E qual era a sua dúvida? Aquela que você me perguntou. É que você Você perguntou tanta coisa, né? Que assim, ela pergunta muito. Ela tem uma habilidade, acho que ela vai ser repórter artística, porque ela gosta de fazer vídeos também de pintura, de maquiagem. Inclusive, eu tenho um Instagram, que agora não tem muitos seguidores, mas assim, se vocês quiserem me seguir, eu não vou estar... Eu vou pedir... A gente vai gravar uns stories onde eu vou divulgar meu próprio Instagram, então quem quiser seguir, pode seguir. Por favor, né? É isso, obrigada. Assim, basicamente, uma pergunta da Ju que me chamou a atenção depois que a gente quis fazer esse vídeo é em quais locais, em quais maneiras e de que maneira que a gente pode utilizar a hipnose para ajudar na saúde do corpo e na saúde em geral do ser humano. Aqui a gente vai partir de um primeiro pressuposto da hipnose, que o corpo e a mente eles estão inteiramente conectados. O corpo está diretamente conectado com a mente. E o que acontece em um vai acontecer inevitavelmente no outro. Por exemplo, você já ouviu falar daquela frase corpo são, mente sã? Aqui a gente vai usar exatamente isso. Tudo que está acontecendo na mente, que é o que a gente vai utilizar na hipnose, ele vai gerar um efeito físico automático em relação ao corpo. Por exemplo, quando a gente deixa a mente mais tranquila, mais focada e mais alinhada com o tratamento que está sendo realizado, o corpo não tem outra opção senão acompanhar aquilo que está acontecendo. Aqui, João, eu já vi, assim, eu fiz residência hospitalar, né? Então eu tive muito contato com todas as especialidades médicas na residência. E uma coisa que os colegas comentavam é que quando a pessoa estava focada e ela aderia ao tratamento, ela queria muito viver, a probabilidade do tratamento dar certo era muito maior. E quando a gente pegava, por exemplo, uma outra pessoa que não estava tão focada naquele tratamento, não estava com tanta vontade de viver, a chance do tratamento não dar tão certo era muito maior e ela ter muito mais efeitos colaterais do que as outras pessoas. Isso é, por definição, hipnose. A hipnose ela é natural da mente e a pessoa entra e sai de hipnose várias vezes ao dia. Fala aí. Quem nunca esteve, por exemplo, assistindo um filme romântico ou algum filme muito triste e acabou chorando? Isso é hipnose, porque a gente está muito concentrado em alguma coisa, e então a gente acaba se envolvendo e isso é hipnose. Exatamente. Aí vocês já imaginam quais que são as nossas conversas aqui na minha casa, né? Praticamente todas as aulas que eu já apresentei para eles.
Então, eles são os maiores hipnólogos que eu conheço. Eles já ouviram todas as técnicas, todas as variações de técnicas, complexidades, vocês já experimentaram, já viram. Ela é uma excelente hipnóloga falando nisso. Assim, ela fez cursos de hipnose clássica e de hipnose ericksoniana, que é de trabalho, de histórias, de metáforas, aquilo que eu já conversei com vocês tantas vezes. Vou te contar um segredo. Ela já hipnotizou minha mãe, já mudou o nome da minha mãe, colou minha mãe no chão, né? Você fez todas as brincadeiras possíveis Com você também. Comigo também, né? Eu não ia contar, né? Mas já que você contou, eu também já fui hipnotizado por ela, né? Inclusive, se vocês quiserem aprender, o meu pai tá oferecendo um curso que é muito legal, muito interessante, que ele vai disponibilizar um link, não sei por onde, mas ele vai disponibilizar se quiser falar. Uhum. Pode falar. Perfeito. E o uso uma outra coisa que ela fez, estávamos numa festa, e aí a minha cunhada falou, eu quero ser hipnotizada. Eu falei, tá bom, Ju, vai lá hipnotiza ela. Ah, é verdade. A Ju não percebeu... Você não lembra? Boa noite. Não percebeu que a tia dela estava em transe de hipnose e não conseguia falar. E aí, ela olhava pra minha cara e falava, o que está acontecendo? É que eu tava hipnotizando... Não, o grupo de o pessoas, grupo, né? Não era o grupo. Eu tava hipnotizando uma pessoa, só que eu não sabia que tinha mais gente prestando atenção. Uhum. E tinha. Isso que acontece com a hipnose, quando você está prestando atenção nos comandos e vai seguindo mentalmente os comandos que estão sendo sugestionados, que estão sendo propostos, o que acontece automaticamente é a sua mente inconsciente acompanhar o transe de hipnose e seguir as sugestões que estão sendo pedidas. Eu nem lembro se você pediu pra ela não falar ou... Não, eu tava tentando... Eu não lembro quem que eu tava hipnotizando. Acho que foi a tia Camila. E a aí tia Mari do lado foi junto. Exatamente. E assim, na mente dela, em algum momento, a mente da minha cunhada interpretou que o que ela tinha dito era pra ela não falar mais, pra ela tentar falar e não conseguir. E ela começou a rir, e a Ju olhou pra minha cara e falou, papai, SOS, SOS, eu não sei o que fazer. Eu não entendi o que tava acontecendo. E aí eu entrei, aí fiz todo o trabalho de ressignificação na minha cunhada, aprofundei o transe, aí fiz o que precisava ser feito. Ela já sabe fazer essas coisas, mas como ela não estava direcionada o trabalho do processo de transe naquela pessoa, aconteceu de quem estava do lado, e aí foi uma coisa diferente, uma coisa... Foi engraçado. Logo no começo, Foi bem no começo, bem no sim. começo que ela estava aprendendo. Sim, sim. E aí você proibiu ela de hipnotizar na escola, de usar na Exatamente. escola. Inclusive, eu não faço isso na escola. Se você souber alguma coisa sobre, Só quando a gente estiver junto, né? não faça sozinho. Se você tiver algum tipo de conhecimento desse gênero, não faça. Já me pediram, eu tenho um amigo que ele já me pediu muito pra eu hipnotizar ele, só que eu não hipnotizo porque não dá muito certo, geralmente. Quer dizer, dá certo, mas assim... É melhor o papai estar junto, né? Eu me sinto mais segura. A hipnose exige responsabilidade, né? É um estado focado de atenção e a mente entra num estágio de uma suscetibilidade muito grande, né? E existem programações de segurança para você trabalhar com a hipnose de maneira tranquila, de maneira natural. Mas quantos anos você tem? 13. 13 anos ainda não tem toda a flexibilidade de linguagem que a hipnose, para vocês entenderem, ela é natural da mente, e toda hipnose é, por definição, uma auto-hipnose. Não sou eu que mexo na cabeça da pessoa para ela entrar no processo de transe. No máximo, eu peço. A mente da pessoa que vai criar aquilo que está sendo sugestionado. Então, não tem uma força que eu vou fazer a pessoa entrar em transe. Eu não tenho esse poder. A própria pessoa que vai se colocar no processo de transe. Inclusive, se as pessoas não quiserem, se o inconsciente delas não estiver pronto para participar dessa hipnose, pode acontecer da pessoa dizer simplesmente não. Não vou entrar, eu vou ficar aqui totalmente consciente, não é? Sim. Isso é uma coisa legal para falar, que na hipnose tem um mito que a pessoa está dormindo. E aí vem desde o processo do nome hipnose, que o nome hipnose vem do grego hipno, que é o deus grego do sono. Porque a pessoa está de olhos fechados, eles cometeram o equívoco de interpretar aquilo como sono, como dormindo. E aí veio hipnose.
Mas na prática, o que acontece é a pessoa está extremamente desperta no transe de hipnose. A gente pode até dizer que a pessoa está dormindo quando ela está andando na rua pensando em coisas e fazendo outras. Ela está anestesiada por algo e não está focando exatamente no que ela está fazendo. Em hipnose, ela está completamente focada naquilo que está acontecendo naquele momento do tempo. Daí que vem tanto o poder da hipnose, porque é o foco de atenção que estava espalhado para tudo quanto é canto, a gente foca e coloca num ponto no tempo e no espaço. Quando a gente consegue focar dessa forma, invariavelmente a gente consegue resultados, criações mentais, a imaginação fica extremamente desenvolvida, o nosso foco de atenção fica extremamente... A gente vê detalhes em situações da nossa vida, por exemplo, que outras vezes a gente não consegue observar isso de uma maneira normal. E é aí que a gente consegue trabalhar na transformação do ser. A gente consegue transformar todo um processo de uma pessoa e permitir que ela fique ainda melhor do que ela era antes do processo da hipnose. Vamos contar que hoje a Júlia já é uma excelente hipnóloga, né? E naquela época que ela fez com a Tia Mari, foi logo no começo, ela aprendeu só a clássica. Faz uns 5 anos isso, né? E agora ela já sabe a ericksoniana também. Inclusive ela ajuda a gente a dormir. A Ju já hipnotiza, já faz um processo pra gente pra dormir, pra descansar, pra repouso. Exato. Então ela fez com você uma vez, você tava com dor, não era? Sim. Olha, vou contar uma outra história. Assim, além da prática da hipnose, a Ju ela fez o curso de Reiki também. Ela fez com o Roberto. Ela fez a iniciação de Reiki. E aí, o que ela fez comigo? Eu estava fazendo minha primeira apresentação de um curso de hipnose, lá no Chantal. Eu estava extremamente nervoso e a minha energia despencou. Eu fiquei extremamente cansado depois das primeiras horas que eu estava apresentando o treinamento. Na hora do almoço, ela veio, a Rê abriu um canal de Reiki e a Ju foi fazendo uma condução de hipnose e as duas juntas eu fui me enchendo de energia de novo, eu fui me estabilizando, me equilibrando e eu voltei para dar continuidade naquele curso e foi muito mais tranquilo. Uma condução da Ju e o Reiki da mamãe. Então é isso, né? Vocês não iam falar sobre a hipnose para criança no câncer? Eu posso falar uma coisa? Manda bala. Okay. A hipnose para crianças e também adultos, para doenças, como a gente já tinha dito no começo, ela pode ser um instrumento, porém não pode ser a única maneira de lidar com alguma doença. Ela pode ajudar, por exemplo, se a pessoa está com muita náusea, a hipnose pode ajudar de certa forma, mas ainda assim é importante ter outros tipos de tratamento. Não tem como a gente tratar uma coisa com hipnose que a gente não conseguiria tratar com outros meios. Perfeito, isso é importante a gente falar, né? Que a hipnose ela não vai substituir nada. A ideia da hipnose é incluir. A gente vai trabalhar trazendo outros segmentos dentro da medicina tradicional e nós vamos trabalhar isso junto com, por exemplo, a quimioterapia, a radioterapia, as cirurgias. E através desse processo da gente trabalhar junto, a gente consegue, cada um fazendo um pouquinho, cada um fazendo a sua parte, a gente consegue trazer muito mais saúde e muito mais foco de atenção para o nosso cliente. E aqui eu vou voltar um pouquinho daquela história que eu contei, do que quando a pessoa está extremamente focada no tratamento, ela acredita que ela vai conseguir passar por aquele processo difícil, que ela realmente quer viver, ela quer aproveitar um pouco mais da vida. Essa pessoa ela vai ter um mecanismo da mente inconsciente que em medicina a gente chama de efeito placebo. Já ouviu falar em placebo? Placebo é, por exemplo, a gente dá água com açúcar para uma pessoa e ela não sabe que é água com açúcar. E aí aquilo lá tem efeito de remédio, efeito terapêutico. E essa vontade da pessoa viver é um dos efeitos placebos mais fortes que eu conheço. É um efeito que ele tem uma resposta física mesmo, ela vai trazer um benefício do próprio corpo da pessoa. E com a hipnose a gente consegue fazer exatamente isso. A gente consegue, no primeiro momento, eliminar, é o que a gente chama na hipnose de conflito de partes.
Por exemplo, se tem uma parte dela que quer muito viver e uma outra parte que já está cansada de viver e ela quer ir embora. Nesse conflito, as duas partes brigando, o organismo vai se debilitar ainda mais e a chance de sucesso do tratamento como um todo é muito menor. Na hipnose, a gente consegue dar voz a essas partes que estão brigando dentro da pessoa. A gente consegue ouvir o que cada uma dessas partes quer dizer. Qual que é a intenção dela, por que ela quer fazer cada coisa, qual que é a profundidade do que está acontecendo e integrar essas duas partes. Que elas possam trabalhar juntas pela saúde do organismo, do corpo físico. Filha, conta pra eles a sua história com a hipnose, sobre como você consegue dormir, como é melhor pra você dormir. Você tem uma história, né? Que a mamãe faz hipnose pra você dormir. Ah, tá. Bom, às vezes, pelo menos nessa quarentena, eu tô tendo muita dificuldade pra dormir. Eu não sei, se vocês também tiverem, comentem aqui que a gente vai se sentir melhor de saber que não somos apenas nós aqui de casa que estamos com dificuldade de dormir. Bom, e geralmente a minha mãe, ela vem no meu quarto, coloca uma música gostosa e ela começa a falar coisas para relaxar, que é hipnose para relaxamento, o que às vezes eu também faço para ela. Eu adoro. E o papai também. E assim, é muito bom ter alguém que sabe fazer isso. Inclusive, novamente eu vou estar falando, é pub, tá? Novamente eu vou estar falando sobre o curso do meu pai, que tá muito, muito bom. Ele tá ensinando o básico sobre hipnose, então se vocês quiserem adquirir, eu sinceramente... Tá no Hotmart. Tá no Hotmart, então se eu fosse vocês eu corria lá, porque não vai ficar muito tempo, vai ficar bem pouquinho tempo, então é pub sim. Pub é publicidade. É publicidade. Porque assim, ela é de uma outra geração, né? Porque eu não tinha entendido, imagino que vocês também não. Então é bom explicar. É pub sim, tá bom, gente? E ela tem uma comissão sobre as vendas. Se você quiser ajudar nos estudos dela, essa é a oportunidade de vocês. Então, por favor, eu agradeceria muito. Até porque... Desculpa. Até porque esse curso foi muitas horas de estudo e muita dedicação. Então eu peço, por favor, que se vocês estiverem com tempo e vontade, eu peço aprendam que mais sobre a hipnose. Que venham e pesquisem um pouquinho. Se vocês quiserem, tem algumas aulas que tá meu no pai... YouTube também, bastante coisa, né? Bastante aula que eu já apresentei para eles irem conhecendo um pouco mais sobre o uso da hipnose, e não só aqui nas lives do Instagram, né? Até essa live a gente vai direcionar ela pro YouTube assim que terminar aqui. Vamos baixar do Instagram e subir novamente no YouTube. Então, é isso. Eu queria falar isso também, mas eu queria falar outra coisa. A hipnose é um meio que vocês, mães, pais e quem tem filho, sobrinho, que é tio, não sei. Ou pra você conseguir dormir, a hipnose é um meio excelente. Então, é uma ferramenta maravilhosa. Se vocês quiserem saber, novamente eu digo. Eu quero falar para vocês agora um pouquinho também do uso da hipnose nas crianças com câncer, né? Se é diferente dos adultos com câncer. O que você acha? Eu acho que é diferente. Por quê? Porque com as crianças a gente fala uma coisa mais fantástica, por exemplo. A gente fala de fadas, de princesas, príncipes. Talvez com os adultos também seja assim, mas não exatamente assim, eu acho. São meios mais... Desculpa. Não, manda bala. Tá falando tão bem. A gente usa meios mais... Como eu posso falar uma palavra... Mais diretos? Mais diretos. A gente não usa coisas... Por exemplo, as fadas, elas são tão maravilhosas que elas trazem um relaxamento pra dentro de nós, por exemplo. Se a gente falaria com uma criança, com um adulto a gente pode falar, por exemplo, respire muito, muito fundo, profundamente, e vai relaxando a cabeça. Isso que a gente diria, depende das idades. Sim. São os meios que a gente vai utilizar. Na parte técnica, Jô, para criança, no adulto, a gente passa por um processo da indução do transe, que nós vamos fazer uma série de técnicas para a mente inconsciente, a gente ter acesso à mente inconsciente, a mente vai se expandir
para facilitar esse tipo de trabalho. Lembrando, só com consentimento da pessoa. Nas crianças, a gente não precisa necessariamente do processo da indução. A gente pode ir direto para o trabalho através das histórias, das metáforas. Nós vamos contando para a criança. Aqui é legal você observar o que a criança gosta. Se ela gosta dos Power Rangers, se ela gosta do Batman, se ela gosta das princesas, e nós vamos associando as histórias que as pessoas gostam, direcionando exatamente em relação ao que a gente espera que a mente inconsciente da pessoa faça dessa forma. Então nós vamos linkar uma coisa na outra. Por exemplo, e aquela princesa que morava no alto de um castelo, quando você chegou lá, o príncipe encantado subiu as escadas e levou para ela um remédio que ele estava guardado no centro do seu reino. E quando a princesa tomou aquele remédio, os seus cabelos cresceram e ficaram lindos e maravilhosos. Ela fala lindos e cebosos, né? Quase que eu falei. Acho que não. Sedosos, né? Não cebosos. Sim. A massagem Chantala, posso dizer que é um tipo de hipnose? Olha, na verdade, aqui qualquer tipo de comunicação, qualquer movimento que você está induzindo e está sugerindo algo para o corpo ou para a mente é um tipo de hipnose, sim. Na verdade, sim. É um tipo de sugestão do processo de transe e do processo Tudo de hipnose. É hipnose. Tudo é hipnose. Nada é hipnose. Por exemplo, quando você perde a concentração, você está focado em uma coisa, aí do nada você perde a concentração. Por Isso exemplo, também é uma hipnose. eu na aula, olhando para a parede, fazendo sentido nenhum, mas olhando Sim. para a parede, isso é hipnose. Sim, exatamente. E nessa Não é uma hipnose muito boa, né? Porque você perde a concentração. Sim. E nessa quarentena, o que a gente passa de hipnose? O que você passou de hipnose nessa quarentena que você nem percebeu? Ou você percebeu só depois? Posso falar? Pode. Vai. Por exemplo, ficar focado no medo do Covid. É uma hipnose negativa. Uhum. A gente fica só focado. Então a gente quer procurar tudo a respeito de morte, tudo a respeito do lado negativo da doença. Uhum. Então a gente está hipnotizado para o lado negativo. Ao passo que se a gente sabe da notícia Covid, só que a gente bota a intenção num processo de cura. E começa a procurar processos, pessoas que passaram pela cura, lugares bonitos, olhar para fatos bonitos. É uma hipnose positiva. Sim. Então são dois tipos de hipnose, uma ponto negativo, outra para ponto mais positivo. Perfeito. Certo? Isso é uma das múltiplas hipnoses que a gente está vivendo nessa nossa quarentena. Uma outra hipnose é a dificuldade de dormir. Que assim, eu atendo muita gente, algumas pessoas online, outros casos de urgência que eu estou atendendo na clínica, e um relato muito comum é as pessoas não estarem conseguindo dormir. Primeiro, o óbvio, a rotina mudou, né? Antes nós tínhamos a rotina, os mais jovens, ir para levantar, ir para a escola, fazer lição na escola, falar com os amigos, voltar para casa. Nós, os adultos, sair para trabalhar, falar com pessoas, resolver problemas, voltar para casa. Na quarentena, muitas e muitas pessoas não estão conseguindo ir trabalhar, porque o comércio está todo fechado, os restaurantes estão todos fechados, só está trabalhando em delivery, né? E com essa mudança da rotina, é muito comum a gente entrar em transes de hipnose focados em outras coisas e perder um pouco a rotina do processo, porque a rotina já não existe mais. E o nosso corpo, o nosso organismo não consegue se adaptar nessas mudanças de uma maneira muito tranquila, de uma maneira muito fácil. E o que acontece indiretamente é prejudicar o ciclo do sono e trazer mais dificuldades para isso. Teve uma pergunta, o Vladimir perguntou, para a gente falar um pouco mais a respeito da hipnose para dores. A hipnose para dor, no primeiro momento nós vamos ter várias... É um tema maravilhoso, é um tema que eu gosto muito, é a minha especialidade, que eu mais utilizo, que eu mais uso. Então, isso é um tema para uma live inteira. Então eu vou dizer algumas coisas que são possíveis de a gente fazer com o uso da hipnose para as dores. Primeiro momento,
A gente pode marcar uma live pra falar sobre hipnose pra vocês? Show, vamos sim, a gente pode marcar a semana que vem para falar, na próxima quinta, especificamente para falar de hipnose para dores. Todas as quintas-feiras temos lives aqui no Instagram, às vezes no Facebook e no E YouTube. todas elas vão pro YouTube depois. Para dor, no primeiro foco, eu vou dar só um tema, só para você começar a imaginar um pouquinho. A parte de dor, a gente consegue na hipnose, se você for muito suscetível, fazer você esquecer que está com dor. Esse é o primeiro ponto. A gente muda o foco de atenção, coloca em outra devido à baixa conexão. Voltou. Quando a gente muda o foco de atenção, da onde está a dor, para uma outra coisa muito boa, é a tendência do nosso organismo parar de perceber aquilo que está se passando naquele momento. Um exemplo do Sim. Um exemplo é quando todo mundo já deve ter se machucado, por exemplo, ralou o joelho ou cortou alguma parte sem querer. Uhum. Bom, quando a gente fica muito focando nessa dor, passa a doer muito mais. Uhum. E quando a gente muda o foco para outra coisa, por exemplo, vai assistir um filme ou vai conversar com a família, com os amigos, geralmente a gente passa a não ter mais essa dor. Nesse momento, vamos voltar um pouco para o universo infantil, que quando a criança cai e rala o joelho, e a mãe vai dar um beijo no joelho machucado. E aí a dor diminui. É o beijo mágico. É o beijo mágico. Mas isso foi comprovado cientificamente, que o beijo da Sim. mãe é mágico. E além disso, Para a dor. é uma hipnose. O efeito placebo, Sim. ele é fisiológico, ele é Exatamente. físico. Por exemplo, é uma coisa que não tem efeito terapêutico, que passa a ter efeito terapêutico pela força de vontade interna da pessoa. Pela gratidão que a pessoa sente no fundo do seu coração e o corpo acompanha aquilo que está acontecendo. É a definição de mágica. Quantas vezes dentro do consultório entrou um paciente, você falou de 0 a 10, quanto tá a dor? O paciente falou 10. Uhum. 5 minutos depois, de Saiu sem 0 a 10, quanto tá a dor? Ah, tá 1, doutor, tá 0, doutor. Uhum. Quantas vezes você passou por isso? Todo dia. Isso é um processo que acontece praticamente todos os dias. No uso da hipnose, isso é fantástico. Aqui, na parte de cólica e endometriose, ajuda muito todo esse processo. Eu vou ensinando para os pacientes da clínica a entrar em auto-hipnose. Exatamente. Então é isso, pessoal. Semana que vem, eu vou fazer uma enquete se vocês querem que a Ju participe da próxima live ou não. Eu já sei a resposta, né? Mas eu queria que vocês votassem, que aí você vai ter um emprego de fazer live junto comigo. Combinado? Beijo no coração de vocês, pessoal, e nos vemos próxima quinta-feira. Hoje a gente entrou meio tarde, né? A gente entrou às 8h30. A gente pode entrar às 7h30 na próxima quinta, né? Pode ser. Fechadíssimo. 7h30, então, nós voltamos então para Eu acho que às voltar. 8h30 é um bom horário. É? Eu acho que é 8h30. ótimo, porque muita gente... Um pouquinho mais tarde? Então tá bom. A Rep sugeriu pra gente entrar às 8h30. Pode ter uma enquete, se vocês quiserem. A gente vai fazer uma enquete durante a semana. Aham. E o que eu falei que eu ia fazer... Eu posso escrever aqui no Instagram pra divulgar? Pode. Vai falando aí enquanto isso. Tá bom. Então, assim, nós vamos entrar então aqui no Instagram do método Human, do hipnose, às 8h30 da noite, falando sobre o uso da dor na hipnose para dores. O uso da hipnose para o tratamento de dor. Exatamente, o uso da hipnose para o tratamento de dores. E aí nós vamos poder explicar um pouco mais os princípios, como funciona e como que a hipnose pode ajudar em fenômenos dolorosos. E aí a gente pode imaginar a quantidade de pessoas que têm dores e poderiam ser ajudadas com o uso dessa ferramenta. E é uma coisa que é muito simples e pode ser ensinada, pode ser aprendido e você consegue utilizar sozinho em casa. Pode mostrar? Sim, senhora. Esse é o Instagram dela. Por favor, sigam lá para que ela possa crescer no Instagram também. Quiser tirar um printzinho, tá tudo certo. Eu não sei se dá pra ver tudo. Mas... Dá para ver porque eu estou vendo aqui. Pode tirar? Pode. Ok. Ok, pessoal. Até a semana que vem. Quinta-feira, 8h30 da noite. Perfeito, biomédica mamãe. Nos vemos então na próxima quinta-feira. Até. Tchau, tchau. Tchau.